Olá pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de grandezas e medidas. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final dessa aula ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro vamos começar com as respostas dos exercícios sobre localização e movimentação. Exercício 1. A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Qual é a cadeira de Mara? Bom, aqui nós temos o desenho, da nossa plateia e o nosso palco. E como no bilhete está falando que a cadeira dela está bem no centro da plateia, a gente pode contar quantas cadeiras tem do lado direito, esquerdo, acima e abaixo das cadeiras para descobrir qual que está no centro. Então, aqui nós temos a cadeira 13, certo? Do lado direito, ela tem 2 cadeiras. Do lado esquerdo, ela tem 2 cadeiras. Abaixo, ela tem 2 cadeiras e acima ela também tem 2 cadeiras. Então, isso quer dizer que a cadeira 13 é a cadeira que está no centro da plateia. Exercício 2. O desenho a seguir mostra uma estante onde são guardados diversos livros. Um aluno está de frente para a estante. Nessa posição, o livro de música é o terceiro a partir de sua... Voltando aqui na nossa estante, vamos localizar primeiro o livro de música. Ele está aqui, na segunda prateleira. Se a gente olhar acima dele, nós temos um livro. Se a gente olhar abaixo, nós temos um livro também. Se a gente olhar do lado esquerdo, nós temos 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o 7º. E se a gente olhar do lado direito, ele é o terceiro, 1, 2, 3. Então, a resposta correta é a D, da direita na prateleira do meio. Então, o exercício pediu para a gente qual é a posição que o livro de música é o terceiro. Então, é da direita na prateleira do meio. Exercício 3. O pai de Viviane dirigia em uma estrada e observou a seguinte placa. Ao entrar na primeira saída à esquerda, ele se dirigiria para... Bom, aqui nós temos a nossa placa. Do lado direito, nós temos a primeira saída, que são cachoeiras, e a segunda, que são restaurantes. Se ele continuasse reto, ele iria para o centro, e à esquerda, ele iria para a praia. Como o exercício está perguntando a primeira saída à esquerda, a resposta correta é praia. Bom, agora falando sobre grandezas e medidas. Primeiro, sobre o tempo. Existem diversas unidades de medida do tempo, por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. Essas medidas de tempo surgiram para atender à necessidade constante do ser humano de controlar o tempo. As medidas mais usuais são horas, minutos e segundos, que são representadas para a gente através do relógio, que a gente consegue observar as horas, os minutos e os segundos. A conversão de unidade de medida do tempo é feita da seguinte forma. Quando a gente tem 1 hora e quer transformar para minuto, a gente multiplica por 60. Se a gente tem 1 minuto e quer transformar em segundo, a gente multiplica por 60 também. Se a gente tem segundo e quer voltar para minuto, a gente divide por 60. E de minuto para hora, a gente divide por 60 também. Agora sobre comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores que o metro. As medidas mais usuais são os quilômetros, o metro, o centímetro e o milímetro. A conversão de unidades é realizada de acordo com a figura a seguir. Bom, a conversão é da seguinte forma. Quando a gente está numa unidade de medida muito grande, por exemplo, quilômetro, e a gente quer deixar ela menor, a gente vai multiplicando esse número por 10. E quando a gente está num número muito pequeno, numa unidade muito pequena, que, por exemplo, 1 milímetro, e a gente quer deixar ele maior, a gente divide por 10. Massa e capacidade. Atualmente é bastante comum fazer compras de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verduras e carnes. Algumas medidas mais comuns de massa são quilograma e grama.
As unidades de medida de capacidade servem para definir as grandezas usadas para determinar uma quantidade que está inserida em um reservatório, ou seja, são aplicadas para medir o líquido. Algumas medidas mais comuns são o litro e o mililitro. Para a gente fazer essa conversão de unidade, primeiro sobre massa. Vocês já ouviram alguém falar, me dá 1 kg de presunto. 1 kg é a unidade de massa. E quando a gente tem o quilo e quer transformar em unidades menores, a gente multiplica por 10. E quando a gente tem unidades menores e quer transformar para unidades maiores, a gente divide por 10. Agora, a conversão de capacidade, né? Como a gente falou aqui sobre o litro, a gente tem o quililitro até o mililitro. Quando a gente quer transformar do maior para o menor, a gente vai multiplicando por 10 e do menor para o maior, a gente vai dividindo por 10. Um exemplo, quantas gramas tem 1 quilo? Com o auxílio da tabela de conversão de unidades para massa que a gente acabou de ver, observe que é necessário multiplicar por 10 3 vezes. Essa é a nossa unidade de massa, certo? E ele está pedindo para a gente transformar de quilo para gramas. Então, para a gente transformar do maior para o menor, a gente tem que multiplicar 1, 2, 3 vezes. Vamos lá ver? Então, a gente vai multiplicar 1 por 10 3 vezes. E a gente tem que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Exemplo 2. Quantos segundos tem 3 horas e 24 minutos? Convertendo 3 horas para minutos, nós temos que a gente precisa do maior para o menor, a gente multiplica por 60, da hora para o minuto. Então, 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. E agora, a gente tem que somar 180 mais os 24 minutos, e o total é de 204 minutos. Agora, transformando para segundos, né? A gente tem que 204 minutos vezes 60 é igual a 12.240 segundos, porque a gente saiu de hora e quer transformar lá para segundos, então a gente tem que multiplicar por 60 duas vezes. Agora, os exercícios para casa. Exercício 1. Uma estudante saiu de casa às 8h40 para realizar um trabalho escolar. Sabendo que ela retornou para casa 2 horas e 15 minutos depois, qual o horário que ela chegou em casa? Exercício 2. Quantos dias irá durar um saco de 15 kg de ração para cachorro, sabendo que um cão come em média por dia 300 gramas? Então, aqui a gente tem que ver quantos dias vai durar esses 15 quilos se cada dia a gente tirar 300 gramas de dentro desse saco. Exercício 3. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Então, a gente tem que ver quantos ml tem 1 litro e depois dividir pela quantidade que cabe em cada copo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode mandar nesse e-mail que está disponível ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até mais!